Existe uma sensação que muita gente carrega em silêncio. Uma sensação de que algo está faltando. Você tem trabalho, tem família, tem amigos, tem conquistas que deveriam te fazer feliz. E mesmo assim, no fim do dia, quando o barulho para e o silêncio chega, há um vazio que nada consegue preencher. Você já encheu esse vazio com trabalho, com relacionamentos, com conquistas, com distrações, com mais, sempre mais. E o vazio continua lá, esperando. Santo Agostinho escreveu isso no século IV. Tu nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. 1600 anos depois, essa frase descreve exatamente o que a maioria das pessoas sente, mas nunca soube nomear. Hoje eu quero conversar sobre algo que raramente é discutido com profundidade e sem julgamento. Por que as pessoas se sentem perdidas e vazias? Por que as respostas que o mundo oferece nunca chegam ao fundo? E por que Jesus, especificamente Jesus, não é apenas uma resposta religiosa, mas a resposta para o que o ser humano mais profundamente busca? Vou te contar sobre pessoas reais das Escrituras que viveram exatamente o que você pode estar vivendo agora. Que duvidaram, que falharam, que fugiram, que se sentiram indignos, e o que aconteceu quando encontraram Jesus. Nunca tivemos tanto acesso a tantas coisas: informação, entretenimento, conexão, conforto. E os índices de depressão, ansiedade e vazio existencial nunca foram tão altos na história documentada. Isso não é coincidência. É o sinal mais claro de que o ser humano foi feito para algo que o mundo não consegue oferecer. O coração humano tem uma dimensão que vai além do físico, além do emocional, além do social, uma dimensão espiritual que, quando não é alimentada, produz exatamente o que a maioria das pessoas sente: uma fome sem nome. João capítulo 4, versículo 13 ao 14. Jesus à mulher samaritana. Todo o que beber desta água terá sede outra vez, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus disse isso para uma mulher que tinha bebido de muitas fontes. 5 casamentos. Relacionamentos que não funcionaram. Uma vida inteira tentando saciar uma sede que nenhum homem, nenhuma conquista, nenhuma aprovação conseguia matar. Ela foi buscar água num poço no meio do dia, horário em que ninguém ia para não ter que ver as outras mulheres da cidade. Era o horário dos excluídos, dos que tinham vergonha. E foi exatamente ali que Jesus a encontrou. Não quando ela estava arrumada e pronta, no exato momento em que ela estava mais sozinha e mais envergonhada. E disse: Eu sei quem você é, e tenho o que você realmente procura. Pensa em quantas fontes você já tentou. O relacionamento que ia resolver tudo, o emprego dos sonhos que virou rotina pesada, o dinheiro que chegou e não trouxe paz, o reconhecimento que durou pouco. Não é fraqueza, é a sede de quem foi feito para algo maior tentando se saciar com algo menor. Por que tantas pessoas que sentem esse vazio mesmo assim resistem a encontrar Jesus? A resposta é uma palavra: ego. Ego não é autoestima. É a parte de nós que acredita ser autossuficiente, que prefere controlar a confiar, que prefere entender a aceitar, que prefere ter razão a ser transformado. O ego diz: eu consigo sozinho. Quando estiver pronto, eu procuro. Quando a vida melhorar, eu vou à igreja. Quando resolver meus problemas, eu me aproximo de Deus. E enquanto o ego negocia com Deus as condições do encontro, o vazio continua crescendo. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus sobre humildade. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus não disse para se tornarem sábios. Não disse para resolverem primeiro os problemas. Não disse para chegarem organizados e prontos. Disse: tornem-se como crianças. Uma criança não negocia. Não tem condições para amar. Não precisa entender tudo para confiar. Ela simplesmente se entrega. O ego é o oposto disso. É a armadura que construímos para não precisar de ninguém, que nos protege de tudo, inclusive do único que poderia realmente nos ajudar. E o paradoxo da fé é esse.
Você não encontra Jesus quando está forte. Você encontra quando finalmente para de fingir que está. A psicologia moderna chama de rendição terapêutica o momento em que o paciente para de lutar contra o processo e começa a se abrir para a mudança. É o momento mais difícil e o mais transformador. A fé funciona da mesma forma. Não é fraqueza entregar o controle, é a decisão mais corajosa que um ser humano pode tomar. Daqui a pouco eu vou te contar sobre um homem que negou Jesus 3 vezes na mesma noite. Com raiva, com medo, com toda a convicção, e que depois se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Se você sente que errou demais, que falhou demais, que não merece o perdão, essa história é para você, continua aqui. Pedro era pescador, homem simples, impulsivo, de fala fácil e emoções à flor da pele. Quando Jesus o chamou, ele largou as redes sem fazer perguntas. Durante 3 anos andou ao lado de Jesus. Viu milagres, escutou ensinamentos, declarou com toda a convicção: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E então veio a noite da prisão de Jesus, e o medo que Pedro nunca tinha sentido antes. 3 vezes alguém disse: você estava com ele. 3 vezes Pedro negou, cada negação mais veemente que a anterior. E quando o galo cantou, Jesus virou e olhou para ele. Não com raiva, não com julgamento, com um olhar que Pedro nunca conseguiu esquecer. E ele saiu chorando amargamente. Em Lucas 22, versículos 61 ao 62. E o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor. E saindo dali, chorou amargamente. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E um dos primeiros recados que mandou foi: vão dizer aos discípulos e a Pedro especificamente, o que tinha negado 3 vezes, o que havia fugido, o que se sentia o menos digno de receber qualquer mensagem. E quando Pedro e Jesus se encontraram na praia, Jesus não fez uma lista dos erros, não cobrou, não humilhou. Perguntou 3 vezes, uma para cada negação: Pedro, você me ama? Não para constranger, para restaurar. Cada sim de Pedro apagava uma negação. E Jesus construiu a igreja sobre um homem que tinha falhado completamente. Se você sente que errou demais para ser perdoado, Pedro errou olhando nos olhos de Jesus, na hora que mais importava, e foi restaurado. Não porque merecia, porque graça não funciona pelo sistema do merecimento. Ela funciona pelo amor de quem a oferece. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez depois da ressurreição. Os outros disseram: vimos o Senhor. E Tomé respondeu com uma das frases mais honestas da Bíblia: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não puser meu dedo nessas marcas, e não puser minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e olhou para Tomé. Tomé, ponha aqui o seu dedo. Veja as minhas mãos. Ponha sua mão no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus não afastou Tomé pela dúvida, não o envergonhou na frente dos outros. Ele veio ao encontro da dúvida e ofereceu exatamente o que Tomé precisava, não argumentos, presença. Se você tem dúvidas sobre a fé, você não está fora da história. Você está dentro dela. A dúvida honesta não afasta Deus. Ela abre uma conversa. E Jesus não tem medo das suas perguntas. Ele as conhece todas antes de você formulá-las. Se você acha que está distante demais de Deus, conheça Saulo de Tarso. Saulo não apenas não acreditava em Jesus, ele perseguia, prendia e participava do assassinato de cristãos. Era inteligente, culto, religioso e completamente convicto de que estava certo. Um dia, no caminho para Damasco com ordens de prender mais cristãos, uma luz tão intensa que o derrubou do cavalo. E uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo cegou por 3 dias. 3 dias sem comer, sem beber, sem ver. 3 dias para entender que tudo que acreditava precisava ser reconstruído. E quando a visão voltou, não era mais Saulo, era Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento.
que fundou igrejas pelo mundo inteiro, que suportou prisão, naufrágio, açoite e morte sem negar uma só vez o que tinha encontrado naquela estrada. Paulo escreveu isso depois de tudo que viveu. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz: Aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontro. Sei o que é ter abundância e o que é passar necessidade. Em tudo e em todas as circunstâncias, aprendi o segredo de estar satisfeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não disse isso de um sofá confortável. Disse da prisão, encorrentado, sem saber se seria executado, e ainda assim, aprendi o segredo de estar satisfeito. O segredo que ele encontrou não era uma técnica, era uma pessoa. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tudo por esforço próprio, tudo naquele, em relação, em conexão, em comunhão com algo maior do que ele mesmo. Se esse vídeo está tocando em algo que você carrega há tempo, você não está aqui por acaso. O Clube da Mente existe para ir fundo no que realmente importa para o ser humano. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui, de Pedro, Tomé ou Paulo, com qual você mais se identifica hoje? Agora, a mulher que Jesus restaurou quando todo mundo tinha desistido dela. Mais pra frente nesse vídeo, eu vou te mostrar o que Jesus disse sobre os momentos mais difíceis da vida. Quando a oração parece não ser ouvida, quando Deus parece distante, quando você está no fundo. Vou te contar o que os próprios discípulos sentiram nas noites mais escuras que tiveram. E o que aconteceu depois. Fica até o final. Maria Madalena era chamada de possessa. 7 demônios, diz o texto. Fosse lá o que isso significasse na linguagem da época, era uma mulher considerada impura, perigosa, indigna, alguém de quem as pessoas se afastavam. Jesus a curou, e ela se tornou uma das seguidoras mais fiéis que ele teve. Quando os discípulos homens fugiram na noite da prisão, Maria estava lá. Quando Jesus foi crucificado, Maria estava lá. Quando todos foram para casa processar a perda, Maria foi ao túmulo no amanhecer do primeiro dia da semana. E foi ela, a ex-possessa, a impura, a indigna, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira a receber a missão de anunciar a ressurreição. Jesus virou para ela e chamou pelo nome. Maria. Uma palavra, o nome dela, e ela reconheceu tudo. A história de Maria Madalena é a história de alguém que o mundo havia descartado e que Jesus escolheu ser a primeira testemunha do evento mais importante da história cristã. Se você se sente descartado, se você se sente impuro demais, indignos demais, longe demais, Jesus conhece o seu nome e já foi ao encontro de pessoas em condição muito pior. Muita gente entende oração como ritual, palavras certas, postura certa, horário certo, como se Deus só ouvisse quando a performance estivesse perfeita. Mas Jesus orou de forma completamente diferente. Ele orava de madrugada, sozinho, no monte, sem audiência. Orava antes de decisões importantes. Orava em momentos de alegria e de agonia. Orava com palavras simples. No Getsêmani, orou com lágrimas e suor. Jesus não orava porque era obrigação. Orava porque precisava, porque a conexão com o Pai era o que o sustentava. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42 ao 44. Jesus no Getsêmani. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo vindo do céu, que o confortava, e em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. O Filho de Deus, na noite mais difícil de sua existência, orou sem saber se seria ouvido do jeito que queria, com o corpo em angústia tão intensa que suava sangue, com o pedido de que o cálice passasse, e concluiu com: não a minha vontade, a tua. Essa é a oração mais honesta que existe. Não fingir que está tudo bem. Não pedir o que acha que Deus quer ouvir. Trazer o que é real e confiar no que não se entende. Oração não é técnica para conseguir o que se quer. É o exercício de permanecer em relação com quem sabe mais do que você sobre o que você precisa.
Se você nunca soube orar, comece pelo que é real. Deus, eu não sei se estás aí, mas se estiveres, eu preciso de ti. Isso é oração, simples, honesta, suficiente. Deus não precisa de vocabulário religioso. Ele precisa da sua honestidade. Agora eu preciso te falar sobre algo que os discípulos enfrentaram e que você provavelmente também enfrenta. Os momentos em que Deus parece silencioso, em que você ora e não parece acontecer nada, em que a situação piora depois da oração, não melhora. O que fazer nesses momentos? E o que eles revelam sobre a natureza da fé? Continua aqui. Os discípulos estavam num barco. Jesus estava com eles, dormindo. Uma tempestade violenta chegou. As ondas cobriam o barco. Pescadores experientes que conheciam aquele lago acharam que iam morrer. E Jesus dormia. Eles o acordaram com uma pergunta que ecoa até hoje. Mestre, não te importas que estejamos perecendo? Não é essa a pergunta que muita gente faz nos momentos difíceis. Deus, onde estás? Não te importas com o que estou passando? Jesus se levantou, olhou para o vento e para as ondas e disse simplesmente: silêncio, acalma-te. E a tempestade parou. Mas o detalhe mais importante dessa história não é o milagre. É que Jesus estava no barco durante a tempestade, dormindo, mas presente. Nos momentos em que Deus parece silencioso, a tentação é concluir que ele foi embora, que não ouviu, que não se importa. Mas o silêncio de Deus não é a mesma coisa que a ausência de Deus. Há momentos em que a fé é exatamente isso: permanecer no barco, mesmo quando ele parece dormir, porque a tempestade passa. E quando ela passa, você descobre que ele esteve lá o tempo todo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo sobre os momentos difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreveu isso depois de prisão, naufrágio, torturas e perseguição. Não era teoria, era testemunho. Todas as coisas, não só as boas, as perdas, as traições, as doenças, os fracassos, tudo coopera. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque nas mãos de Deus nada é desperdiçado, nem os seus erros, nem as suas perdas, nem os anos que você considera perdidos. Tudo pode ser matéria de transformação. Por que então tantas pessoas que sentem o vazio ainda resistem? Porque encontrar Jesus exige algo que vai contra a cultura moderna. Reconhecer que você não é suficiente por si mesmo. Vivemos numa época que celebra a autonomia absoluta. Self-made, autossuficiente, independente. Pedir ajuda é fraqueza. Depender de alguém é risco. E aí a ideia de se entregar a Deus, de admitir que você precisa de algo que não pode produzir, parece o maior ato de fraqueza possível. Quando, na verdade, é o maior ato de coragem. Porque qualquer um pode performar força. Poucos têm a coragem de ser honestos sobre onde estão. Jesus disse uma das frases mais simples e mais profundas das Escrituras. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele está à porta, batendo, não arrombando, não forçando, batendo. O que Pedro viveu, o que Tomé viveu, o que Paulo viveu, o que Maria Madalena viveu. Cada um com uma história diferente, cada um com uma forma diferente de estar longe, cada um com um peso diferente carregando. Jesus foi ao encontro de cada um, no lugar onde estavam, do jeito que estavam. Ele não esperou que eles resolvessem as coisas primeiro, não esperou que fossem dignos, não esperou que parassem de duvidar. Ele foi. E o convite que fez para eles é o mesmo que faz para você agora. Vem. Uma palavra, sem condições, sem lista de requisitos, do jeito que você está. O vazio que você sente tem um nome, tem uma forma e tem um endereço, e ele já está lá, esperando você abrir. Se esse vídeo tocou em algo, manda para alguém que você sabe que está carregando esse vazio. Às vezes a pessoa precisa ouvir que o que ela sente tem nome e tem resposta. E comenta aqui, com qual dessas histórias você mais se identificou?
Pedro, Tomé, Paulo ou Maria Madalena. Se inscreve no Clube da Mente. Aqui a gente vai fundo no que realmente importa. Até lá!